Só podemos crer que estamos sendo governados por malucos. Só que o maluco tem uma intenção. É ganhar a eleição de 26. Tá? Lula, num dos momentos mais irresponsáveis da história brasileira, cagando pros gastos públicos, ele tá numa linha assim, eu vou ficar gerando gastos, vou botando gasto, nós não temos como pagar esses gastos. E em 2027 o Brasil vai ter calote em todos esses gastos. Você fala, como? Né? Não tá sobrando grana pra isso. O Brasil em 2027, só pra vocês entenderem, eu sei que ela vai ficar chata aqui, mas vocês precisam entender. Isso aqui é ouro puro, tá? Em 2027, de acordo com o estudo da consultoria da Câmara dos Deputados, mas meio que referendado pelo próprio governo Lula, que reconheceu isso, os gastos que nós vamos ter com gastos discricionários e gastos obrigatórios do governo vão ultrapassar a arrecadação. Ou seja, não vai ter, tá, dinheiro que nós vamos arrecadar, a nossa receita não vai ser suficiente para pagar o básico. Não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz do governo. Faltando esse recurso, você só vai ter que basicamente despejar empréstimos ou endividamento, emissão de título e tal. Como a gente vai fazer isso? O juro já está 15%. A ideia de que o Brasil tem uma capacidade pagadora está no lixo. Precisa fazer grandes reformas. O governo não está fazendo grande reforma nenhuma. O governo está fazendo, dando gás. Não, agora eu vou dar gás. E ele fica criando essas políticas, é pé de meia, é gás, é isso, aquilo, só pensando na reeleição, cagando pro futuro. Só que o que tá vindo aí é uma tsunami orçamentária. E o Lula não tá ligando. Como o Lula começou a ver que o resultado dele nas pesquisas melhorou muito nos últimos meses, ele só, assim, se vira aí, vou fazer o que precisa ser feito. Então ele ficou naquele ato ridículo de ficar levantando botijão de gás. Você imagina, galera, assim, o governo americano, né, tá falando aí em uso de novas tecnologias, usar a inteligência artificial dentro do setor público. A gente tá falando, o Elon Musk vai pra Marte, todas essas discussões, né? O uso de tecnologias especiais militares entre China versus Estados Unidos, quarta revolução industrial. E a gente aqui levantando botijão de gás. O governo vai dar uns botijões pras pessoas. Nós estamos na lama. E nós não temos nem como pagar o botijão, que é a parte mais louca. O governo não tem meios de pagar esse botijão. Se ele não tem meio de pagar o botijão, não tem como ele pagar as contas, ele vai ter que dar calote em salário. Em 2027, 2028 a gente vai entrar em default. Só podemos crer que estamos sendo governados por malucos. Só que o maluco tem uma intenção, é ganhar a eleição de 26. Se o Lula ganha em 26, na cabeça dele tem mais nomeações no STF, ele muda a correlação dele de forças junto com o Congresso Nacional. E ele passa a aplicar uma série de políticas públicas, ele próprio, que vão começar a concentrar poder na mão deles. Um deles, por exemplo, é a política ligada à segurança, é o tal do Plano Nacional de Segurança Pública que eles estão fazendo, que concentra poderes junto ao governo federal, que estabelece uma espécie de hierarquia, inclusive com interferência nas políticas estaduais. Se a gente pensa aqui em um tempero bolivariano no Brasil, ele viria neste quarto mandato do Lula. E o problema é que cada vez mais o Lula está pintando como favorito. A gente está vendo aqui no estado de São Paulo, vamos dizer, uma dominância frágil do Tarcísio, e a gente está vendo o Lula se reforçando num cenário nacional. Não está simples assim o jogo. O Tarcísio, que é o candidato principal da dita oposição, é um cara fraco. Ele precisa ficar nesse jogo assim, uma hora puxa saco do Xandão, outra hora puxa saco do Bolsonaro, né? Porque ele é um cara do centrão com o beneplácito do Bolsonaro. Como ele tá perdendo esse beneplácito, ele tá tentando recuperar das formas mais desengonçadas. O que eu não duvidaria, né, e esse é o ponto que eu quero deixar pra vocês, já que o STF começa a perceber que o Lula tem chance de ganhar, é mais fácil o STF grudar no Lula. Vocês não acham estranho que no meio dessa treta com os Estados Unidos, o Xandão tenha referendado ali a derrubada do IOF? Quer dizer, referenda não, ele derrubou a derrubada do IOF, ou seja, ele referendou o que o governo queria no IOF. Você não acha que o STF, vendo que o Lula tem chance de ganhar, ele fortalece suas relações com esse governo atual? O STF ele tá meio que a cavalheiro, né? Se vier o Centrão com o Tarcísio, beleza. Se continuar o Lula, beleza também. Só que um dos lados, que é o lado do PT, trata o Xandão assim, como um herói da democracia. O outro, com o Tarcísio, tá xingando ele em praça pública. Eu vi, quem é de São Paulo, digite 1, que deve ter visto. Eu andando por São Paulo, vi agora uns lambilambes que foram colados. Esquisitíssimos, né? O lambilambe da soberania. Aí tinha um lambilambe assim, que era a Fernanda Torres, aquela atriz que ganhou o Oscar, petista. Aí tinha um Morango do Amor. Aí tinha o Felca. Aí tinha isso aí. Veja isso. Quem é que colou esse lambilambe? De quem é a grana pra esse lambilambe? Tudo colorido.
Tá? Eles botaram a lambi-lambi, soberania, assim, anistia, aí, ó, cachorro caramelo, a Glória Maria, uma skatista, uma senhora que eu não sei quem é ali embaixo, aí um morango do amor, o Felca, o Xandão. Eu achei estranho demais. É um lambi-lambi que não foi assinado, e é um lambi-lambi tentando vender novamente um tipo de Brasil. Qual é o tipo de Brasil que tá vendendo? O da propaganda do governo federal. Eu acho o máximo que eles põem a Fernanda Torres no meio, né? Entendi. São os seus heróis, né? E o Alexandre de Moraes está no meio. O Alexandre de Moraes está no hall de heróis. Eu gosto muito que todos os esportistas que são colocados ali são mulheres, né? Os únicos homens são o Alexandre de Moraes, é um cara que tem uma postura masculina, e tem o Felca, que eu não sei porque que eles colocaram, né? Mas tá ali o Felca. Não é nenhuma crítica ao cara, não. É que não sabia que eles tinham essa visão toda do Felca, né? Então, eu olho. O outro lado tá se movimentando, sim. E o outro lado se bloca o STF com eles. Se fica pintando os Estados Unidos com o inimigo e fica comprando essa agenda de soberania, dado que, né, a direita mainstream brasileira tá lá botando bandeira americana no meio da Paulista, eu não sei como é que fica. Aquela bandeira americana me parece quase uma psyop, sabe? Assim, parece que alguém foi mobilizado pra enganar. Galera, agora atenção, erguei uma bandeira americana, é isso! Porque todas as pesquisas mostram que, assim, a maior parte da população brasileira tá indo contra o que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. A maior parte da população é contra. Não valida, acha que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo uma cagada. Aí vai uma manifestação pela soltura do Bolsonaro, ou contra a prisão do Bolsonaro, chame do que quiser. E aí ergue uma bandeira americana gigantesca. Tipo, alguém teve um trabalho, Riso, de mandar fazer uma bandeira ali. Uma fortuna fazer uma bandeira daquele tamanho. Bandeira quase do tamanho da área ali do MASP. Quem mandou, quem gastou tanto dinheiro pra fazer uma bandeira e quem convenceu as pessoas a achar que era uma grande ideia você ganhar uma bandeira de um país que hoje não está, vamos dizer, caindo nas graças da maior parte do eleitor brasileiro? Nenhuma pesquisa dá conta disso. Me parece, sabe, deve ter gente, me soa assim, sei lá, o PT andou pagando uma galera lá pra ir lá no meio, é isso aí, Estados Unidos, e a galera, é isso aí. Se bem que nunca duvide, né, de um patriota fazer uma coisa dessa, porque me assusta. Me assusta. Todas essas coisas, inclusive o discurso do Tarcísio, beneficiam diretamente a eleição do Lula. O Lula saiu fortalecido demais da manifestação de ontem. Primeiro porque foi mais uma manifestação inútil, focada no mesmo público. Segundo, que mostra assim que mesmo a estratégia do Centrão de bloquear, inclusive a STF, ela tá fragilizada. Tá? É complicado. É bem complicado, tá? Agora, nós não temos nada a ver com isso. Graças a Deus, nós temos o nosso próprio desenho de candidatura. Ai, adoraria se eu tivesse um Danilo Gentili candidato e tal, né? Vocês estão me jogando essa bomba aí, eu fico sempre olhando, ai caralho, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Né? Mas nós não vamos ficar puxando o saco de ninguém, não vamos também ficar passando pano pra ninguém. Nós somos a onça, nós não somos o cachorro caramelo.